Muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. Bom dia, boa noite para quem está vendo aí depois gravado. É um prazer poder estar aqui de novo, dando essa aula aberta da palestra 188 do Petor, que é a palestra que foi escolhida aqui para hoje, que vai falar sobre afetar e ser afetado. Como é que a gente afeta as outras pessoas e como é que a gente é afetado no nosso emocional. E o que que isso significa, né? Quando eu sou afetado emocionalmente, por que que isso acontece? O que que eu estou querendo dizer para mim mesmo nessa relação que está me afetando? Então, queria convidar vocês a se inscreverem no canal, seja agora, seja depois, mas se inscrevam, vai ficar no YouTube aqui uma marquinha no final, que é só clicar ali e se inscrever e marcar as notificações, porque daí você recebe toda semana que sair aula nova, vocês vão saber. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Heitor Fagundes, eu sou facilitador dessa metodologia chamada PETO e sou psicoterapeuta. Vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de fazer essa introdução sobre o que é o PETO. Então, o PETO é um caminho de autoconhecimento. Para o Petro, o nosso maior compromisso nessa vida é o autoconhecimento. É um compromisso, inclusive, espiritual. É um compromisso que a nossa alma assumiu em trazer um conteúdo para cá, se conhecer, transformar e aí cumprir uma missão de vida. E o autoconhecimento é a chave para isso. Ele é de origem espiritual porque foram 258 palestras, fora outros textos, mas principalmente as palestras, canalizadas por uma médium, a Eva Pierracos, na década ali de 60 e 70, basicamente, né? Entre 60 e final da década de 70. E é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, que tem o copyright, e autoriza o Petro Brasil a utilizar o material, inclusive nas formações. Então, a formação de facilitador, a gente nem chama de formação, chama de programa Petro de transformação pessoal, porque é isso que é mesmo. Não é uma formação profissional, até porque muita gente faz o programa PPTP não para ser um profissional, mas para transformar a vida, e transforma mesmo. Posso dizer por experiência própria. Mas durante esse trabalho, a gente vai usar 5 ferramentas, que é a prece, a meditação, a leitura das palestras, que cada um pode fazer individualmente, o grupo de estudos, ou seja, estudar as palestras em grupo. É um pouco do que a gente vai fazer aqui, e a revisão diária, que é um exercício específico do PET. Quem quiser mais informações, é só entrar no nosso site, www.vhterapias.com.br, para não tomar muito tempo da aula. Então, bem-vindo, Walter, que chegou agora. Obrigado. Bem-vinda de Boa novo. tarde a todos, todas. E vamos começar, então, com a nossa prece e a nossa meditação. Eu vou convidar vocês a se sentarem em uma posição confortável, de uma forma que vocês coloquem os pés no chão, e fechem seus olhos, e vai levando a sua atenção para a sola dos seus pés. Onde quer que você esteja, perceba que ao colocar a sola dos pés no chão e levar a sua atenção lá, você se conecta também com o aqui e agora, neste momento. Porque o corpo só existe no aqui e agora, e o toque desses pés nesse chão é só no aqui e agora. Respire tranquilamente, sem esforço, sem tentar alcançar nada em nenhum estado específico, apenas relaxando o seu ser. Vai levando a sua atenção para os pés como um todo, para os tornozelos, panturrilha, canela, joelhos. Vai levando a sua atenção às suas coxas, ao seu quadril, percebendo o apoio na cadeira.
Vai levando a sua atenção à sua cintura, às suas costas, à sua coluna vertebral. Vai levando a sua atenção à sua barriga, ao seu diafragma, ao seu peito, aos seus ombros. Aos seus braços, às suas mãos. Vai levando a sua atenção ao seu pescoço, à sua nuca, seu queixo, boca, nariz, olhos, testa, topo da cabeça. Deixando que flua a sua consciência por todo o seu corpo, tomando posse desse corpo. Vá se dando conta de que a sua alma habita esse corpo. Criou esse corpo do jeitinho que ele é agora. E você vive essa vida com este corpo. E agora eu te convido a lembrar das pessoas que você ama. Se quiser, você pode verbalizar em voz alta o nome das pessoas que você ama. Se quiser, pode só lembrar delas. E perceber o efeito no seu corpo de reconhecer e declarar o seu amor por estas pessoas. Isso movimenta o seu emocional e é algo real. Esse amor que você sente. E agora vá lembrando das pessoas que você sente que amam você. Podem ser as mesmas, podem ser outras. Podem ser muitas, podem ser poucas. Apenas observe. E nesse estado de conexão com o amor, eu oro para que aqui aconteça apenas a vontade de Deus. E ficarei um minuto em silêncio, no qual eu convido cada um a fazer a sua oração de conexão com a egrégora do Patchwork, com o guia do Patchwork, com este conteúdo, com seus anjos da guarda, com quem mais você quiser se conectar. E ainda de olhos fechados, te convido a abrir o seu emocional, o seu mental, o seu físico e o seu espiritual para ouvir as primeiras palavras do guia nesta palestra. Saudações e bênçãos para todos aqui presentes, meus queridos amigos. Somos todos amigos. Existe uma ligação, uma profunda ligação interior já manifesta e, em alguns casos, ainda potencial no plano da realidade interior. Registre isso no seu corpo, pode ir abrindo os olhos e, se quiser, anote qualquer reflexão que tenha vindo com essa meditação. E assim vamos começar a aula.
Quem poderia ler esse primeiro slide? Posso ler. Vai lá, Van. Conflito primitivo. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar de uma confusão, uma dor muito básicas, que afetam toda a humanidade, quer as pessoas estejam ou não especificadamente cientes desse conflito. Ele sempre existe. Quanto mais cientes dele vocês estiverem e, por consequência, quanto melhor puderem encará-lo e lidar com ele, mais depressa conseguirão solucioná-los. Esse conflito é o seguinte: no plano primitivo irracional, vocês detestam e querem destruir implacavelmente e já quase não sabem mais por que detestam e querem destruir. Nesse nível, vocês são totalmente egoístas e, portanto, não querem aceitar nenhuma frustração, grande ou pequena. Vocês não querem lidar com nenhuma dificuldade e, portanto, não podem afirmar sua personalidade de maneira significativa e eficaz. Sejam quais forem as razões, esse ódio irracional e essa vontade de destruir existem em todo e qualquer ser humano. Obrigado, Van. O que te chama a atenção aqui disso que você leu? Talvez essa parte mais primitiva e racional, talvez sejam algumas emoções que seriam mais negativas, mais inconscientes, talvez, e faz com que a gente não entenda que possa lidar com todas as emoções, né? Todas essas emoções são válidas, só que a gente acaba criando um distanciamento ou querendo potencializar de uma forma ruim essas emoções, e isso pode acabar prejudicando ao invés de ajudar. Você falou tudo, assim, todas as emoções são válidas, mas a gente aprendeu a esconder muitas delas, principalmente esse lugar egoísta, que odeia, que às vezes quer matar o outro. Por quê? Porque sente frustração. Então, assim, ele tá dizendo, todo ser humano frustrou, vai doer. E aí, nessa dor, meu amigo, se deixasse, sair um monstro que ia querer destruir o outro. Você não pode gerar uma frustração desta em mim. Esse tom que ele traz nesse slide para nos deixar assim tranquilos. É assim, e se você pensar bem, vai lembrando de momentos de frustração, se você tirar a mente, se naquela hora da frustração não vem aquele, ai, que ódio, que raiva. E aqui o que a gente vai estudar aqui não é a raiva do outro, é a raiva de estar sentindo frustração. A gente queria. Não, nenhuma. A gente é uma lugar imaturo que é egoísta e não quer sentir frustração nenhuma, nem grande, nem pequena. E ele está falando que isso faz parte da humanidade. Só para introduzir que a gente não precisa ficar com medo disso. Como você falou, a gente pode lidar com todas elas, mas desde que a gente não as oculte. E aí, eu incluí um pouco esse diagrama que fala o básico do Pestor, que é o seguinte: nós temos três dos nossos eu. A gente tem o nosso eu maior, aonde a gente tem o nosso sentimento de amor, de alegria, sabedoria e tudo mais. Um pedaço dele já está manifesto. Por exemplo, vim aqui para essa aula, eu acho que é sempre uma escolha do eu maior. Depois, mas pode ser dos três também, mas o eu maior está presente. Depois tem a nossa camada, onde tem o medo, o orgulho, a teimosia, o ódio do outro, a frustração, tudo que dói, tudo que é ruim, a gente faz o quê? A gente tenta esconder. A gente esconde com a máscara. Falando o quê? Ódio? Não, eu não sinto ódio de ninguém. Ou então, eu estou me sentindo frágil, eu posso ir para cima, eu posso ser agressivo. Eu não estou frágil, porque eu não sou frágil, eu sou forte. E aí a gente vai usando essa máscara, que é um eu idealizado. Como eu idealizo o que eu sou, ao invés de eu simplesmente revelar o que eu estou sentindo e quem eu sou de verdade.
Essa máscara tem 3 comportamentos. Pode ser a agressividade, a submissão, que é aquelas pessoas que falam, não, eu vou fazer, e se sobrecarregam, ou a retirada, que é aquela pessoa que racionaliza, se distancia. Então, qual que é o trabalho que a gente faz no PET? A gente começa a dissolver essa máscara e começa a transformar o eu menor em eu maior, porque a essência do eu menor é o eu maior. Então, quanto mais a gente transforma através da consciência e do estudo, maior fica o eu maior, mais ele se manifesta na nossa vida. Tem só uma explicaçãozinha básica aqui para ajudar. E aí, eu acho que está só o Walter. Walter, você pode ler este slide? Não, claro. O reconhecimento como chave. Vocês conseguem não ter consciência desse ódio e destrutividade. E essa é a raiz de toda doença e sofrimento emocionais. À medida que vocês avançam na disciplina do autoexame, ficam mais cientes, aceitam esse aspecto e assim o transcendem. Isso mostra, mais uma vez, com muita clareza, algo que podem examinar todos os dias da sua vida, bastando olhar de verdade para as suas interações nos relacionamentos. A chave da vida é o reconhecimento honesto da sua parte primitiva e destrutiva. Essa chave, no fim, abrirá os portões que lhes darão a capacidade de usufruir a aventura proporcionada pelo mundo real. Este mundo tenta comunicar-se constantemente com vocês e que vocês afastam por medo ou cegueira, enquanto essas áreas do seu ser não são admitidas, enquanto temerosos negam a sua negatividade e resistem Vida. à vida. A ela. Não, desculpa. Tá no meio. Resistem a ela. A gente resiste à nossa negatividade. Resistem a ela, né? A Isso, negatividade. a ela. Isso. Tá E aí, Walter, o que isso te traz? bem, o primeiro slide, eu fiquei muito feliz em ler aquilo, porque isso demonstra que, digamos assim, eu estou no caminho certo. Eu já busco essa questão da autodestrutividade ou da destrutividade já há muitos anos, né? E ler aquilo, e isso também aqui é muito bom, e o reconhecimento é que propicia exatamente, como eu entendo, né? Você se prescrutar e perceber em você, né? Descobrir esses aspectos em si mesmo e exatamente fazendo esse esforço diário em trazer à tona, né? E tomando consciência desses aspectos que nós temos, como a frustração que você colocou, né? Como o próprio ódio, a própria autodestrutividade, e por aí vai. Então, é muito legal. E esse trecho, o que é o tom? Eu gosto de pegar o tom dos trechos, né? É que Sim, um adulto consegue meter a mão em algumas cumbucas difíceis, se ele amadurece. A imagem que me vem é tipo, imagina que você tem ali um pote de minhocas, né? Você quer pescar? Você vai ter que pegar ali, cortar a minhoca no meio. Não sei quem já fez isso, que está vendo aqui. Eu já fiz quando era criança, eu, quase 50, ainda era da época que dava para pescar lá na represa de Guarapiranga. Mas então, você vai ter que pegar a minhoca, cortar no meio, suja, etc. Mas depois que você acostuma, você faz isso. É a mesma coisa com o emocional, que é assim, nossa, mas eu vou ter que meter a mão no meu ódio? Eu vou ter que meter a mão na minha frustração, saber que ela dói em mim? Sim. Mas para um adulto, isso é garantidor de uma tranquilidade, de uma segurança, porque você fala assim, meu, se eu dou conta do meu ódio, do meu medo, etc., o que vai acontecer? Né? O que de mais pior pode acontecer comigo? Então acaba o problema. Claro que não é de uma hora para outra. Você vai treinando com coisas menores e aí depois você vai pegando ódios, medos, raivas mais profundos. Mas depois que você aprende a fazer o primeiro, é ir repetindo, se estudando, etc. Tem que começar de algum lugar. eu lembrei até de uma frase do próprio guia, que ele diz assim, eu acho que é assim, a verdade sobre mim mesmo não pode me prejudicar. Ou seja, Opa!
É sempre doloroso, realmente, a gente enfrentar esse tipo de coisa, dá medo, né? Quando esses pensamentos vêm, e às vezes eu tento me descolar dele, e às vezes estou muito preso ainda a eles. Então, mas fazer o quê? Um dia vai ter que ser feito, né? E mais, é um ganho. Eu acho que isso é uma chave que a gente precisa colocar no nosso mapa mental. A alegria de cada transformação, se a gente para sentir, a gente fala, nossa, a vida ficou mais leve. E isso, às vezes, a gente esquece, porque o trabalho é tão árduo, você fica ali, nossa, tive que estudar, tive que... Meu, beleza, para um pouquinho, vê como você está se sentindo. Nossa, tem uma alegria em transformar esse pedaço. E aí, com isso, você vai aprendendo também. Agora eu vou ler, ó, afetando positivamente, que é o tema da palestra, né? Vamos agora discutir como vocês afetam os outros com os níveis de ser positivos, realizados, purificados, bem como com os níveis negativos. Os níveis limpos, livres, liberados e purificados, as áreas em que vocês são construtivos e criativos, em que são verdadeiros, amorosos, em que querem dar de si e são, ao mesmo tempo, fortes e autoassertivos, não permitindo que a destrutividade dos outros prevaleça sobre vocês. Tem um efeito muito forte sobre o mundo à sua volta. Quando as pessoas que não podem responsabilizar vocês pelo sofrimento delas tentarem jogar a sua maldade sobre vocês, não conseguirão, porque vocês já terão aprendido a encarar o seu próprio eu destrutivo. Isso talvez provoque alguns ressentimentos, mas a longo prazo o efeito será muito purificador. Nos planos inconscientes, as energias que emanam de vocês terão um efeito ainda mais forte. Isso aqui é uma coisa chave, que às vezes é difícil para quem faz um trabalho de autoconhecimento, que é espalhar a nossa energia positiva. Porque muitas vezes, você, por exemplo, pega uma coisa que é um fato desconfortável, mas é um fato que você põe na mesa de um lugar com jeito, de uma forma educada, tal. Tem gente que não quer encarar aquela verdade. Então, essa exposição clara, né, positiva, vai gerar um efeito no outro, que muitas vezes vai falar assim, não, você está tentando ser superior, você está tentando ser certinho demais, vai agredir de volta. Se você não está trabalhado com o seu lugar, onde que eu me acho superior? Não, eu me acho superior aqui e aqui. Estou trabalhando isso, mas isso aí que ele está me falando de superior não é não. Porque eu não estou sendo superior, eu estou só sendo claro. Então, a gente se faz esse trabalho, a gente não deixa as acusações chegarem. A gente acolhe o que a pessoa está falando, analisa, separa o joio do trigo. Fala, não, talvez tenha ido com um tom meio de superioridade, talvez você está achando que eu estou impondo. E aí você esclarece, fala, não, olha só, não estou impondo. Eu estou dizendo porque eu percebi isso, o meu ponto de vista é esse. Então, na interação, quando você faz um trabalho interno e não nega a sua negatividade, você consegue afetar positivamente o outro com a sua positividade e não se deixar abater com o que vier do outro. Agora, o que é mais legal é que quando a gente afeta, também joga a nossa positividade para o mundo e o outro está receptivo, a gente recebe a positividade do outro também. Eu aqui sinto plenamente isso. Cada comentário de vocês, para mim, é um retorno do mais positivo de vocês, uma vez que eu estou dando o meu mais positivo. Então, isso é rico e a gente pode espalhar isso, sabendo que às vezes algumas pessoas podem se incomodar, mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque se vier vai ser um ganho para a gente. Ok? Ok. Então, Van, você pode ler esse? O estado intermediário. Quando vocês estão num estado intermediário que oscila às vezes porque usam essa chave em algumas áreas e não em outras, ocorre uma batalha oscilante entre vocês e os outros nos planos inconscientes. Quando o estado liberado ainda é fraco, ele pode sucumbir à ferocidade da acusação e culpa da outra pessoa, porque essa outra pessoa ainda é forte na negação da responsabilidade por si mesma e aumenta artificialmente sua acusação cheia de hipocrisia. Em outros casos e relacionamentos, a força realmente liberada de vocês pode provocar o efeito mais forte e superar
o eu negativo já enfraquecido dos outros, cujas projeções e acusações não podem ser combatidas se vocês mesmos ainda estiverem no estado de negação e acusação, mas podem ser facilmente combatidas quando vocês estão libertados, ainda que em pequeno grau, devido ao uso da grande chave da vida a que nos referimos. Legal, Van. O que ficou para você? O que te chama a atenção? É entender que muitas vezes, quando a gente está a gente tem clareza, né, daquilo que a gente está fazendo, está dando o nosso melhor, a partir do momento que a gente começa a trabalhar internamente e entender, né, tanto o lado mais negativo e positivo que nós temos, os dois, o outro às vezes não está ainda disposto a entender, e pode vir distorcer aquilo que você fala através da acusação, e culpabilizando e tudo mais. Mas isso é o outro, né? É a questão de, como está escrito aqui, a negação da responsabilidade por si. Então, o outro não está assumindo a sua responsabilidade naquilo que lhe compete. Então, quando a gente entende que cada pessoa é responsável pelo aquilo que ela dá, né? Oferece, isso tira um peso também da gente achar que também precisa mudar o outro se o outro não está disposto. Total, total. Isso é muito libertador. E, além disso que você falou, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Por exemplo, ele coloca forte. A máscara do poder, que vai para a agressividade, ela tem muito esse negócio de vir para cima. Quando você aprende a usar a sua máscara do poder, e fala assim, nossa, aqui eu usei o poder, no fundo eu estava frágil, no fundo eu estava mal. Aí, quando vem a do outro, você fala, isso aí não é real. Ele não tem força nenhuma aí. É um forte, entre aspas. Essa pessoa está magoada, está triste. Então, ao fazer um trabalho com a gente começa a conseguir. Com o filho, isso é ótimo. Porque, antes de fazer o trabalho, o filho vem e acusa assim, ai, meu Deus, nossa, eu estou sendo um mau pai, uma má mãe, etc. Depois que você vê que o filho está ali construindo a máscara dele, fala, não, tudo bem, vamos lá, filhão, o que você está sentindo? Então, dá para lidar diferente. Mas vale também para colega de trabalho, vale para todos os lugares onde você vê a máscara aparecer. E a máscara tem uma... Oi, Walter. Para a esposa. Sim, não, total. A máscara parece que é de todo ser humano. Só que você também consegue, em relacionamento, tem um cuidado às vezes, porque quem às vezes estuda muito, às vezes pode cair na ideia de ensinar ou de ignorar até. E o trabalho no relacionamento de quem estuda mais autoconhecimento é ser capaz de perceber o que toca em si. Porque, às vezes, o pensamento ela está na máscara, também é uma máscara para sair de si. Fala, opa, isso aí, como eu gerei essa situação? Qual foi a minha fala que gerou? E, às vezes, você gerou com consciência. Fala assim, eu estava bancando a minha verdade e reagiu, tudo bem. Mas, às vezes, não. Às vezes, você também estava magoado. Então, o trabalho no relacionamento, ele só volta para a gente. Isso é uma coisa muito rica. E o que ele fala também é que, em alguns relacionamentos, você vai conseguir. Você vai conseguir começar a mostrar, assim, a impactar os outros, ainda que você não esteja perfeito, né? Perfeito a gente nunca vai estar, mas ainda que você não tenha trabalhado tudo, um pedacinho que você trabalhou e você consegue passar para o outro, vai tocar o outro se ele já tiver baixado um pouco a guarda. E isso é riquíssimo, porque isso gera um ciclo virtuoso. É tipo assim, a sua esposa, o seu marido veio com a máscara, você conseguir falar assim, olha, vamos conversar, eu estou sentindo que tem algo errado. E joga no ar. O que você está sentindo? Aí você ajuda a pessoa, sem ser paternal ou maternal. Eu quero saber o que você está sentindo. Isso transforma. E você pode falar também como está se sentindo. Isso conecta. Legal. Vamos lá, Val, você pode falar o sendo afetado. Sendo afetados. A maioria dos seres humanos, em sua atual fase de desenvolvimento, ainda se encontra no estado de defesa temerosa contra a vida, mesmo quando não há razão para isso e quando está em contato com pessoas que estão prontas para dar-lhe amor e ajuda. Quando a negatividade dos outros os afeta,
é uma refutação psicológica da responsabilidade por si mesmo e da insistência em culpar a vida e os outros pela sua infelicidade. Em alguma área da vida, vocês não estão encarando a si mesmos com honestidade, pois, se o fizerem, a energia negativa e a emanação dos outros não terão qualquer efeito sobre vocês. Não precisarão construir falsas defesas. Afinal, é uma das razões da construção dessas defesas. Deixar de fora a dor provocada pela crueldade, hostilidade e mesquinharia dos outros. O que Bem, chama atenção, Walter? eu entendi o seguinte, que quando a gente está ainda em fase de aprendizado dessas questões, podem surgir situações em que a gente se sinta afetado de alguma forma e a gente pode fazer um julgamento equivocado de que é um problema da máscara do outro, mas que isso pode estar com a gente ainda, né? E que a gente, em certas situações, mantém certas defesas exatamente por não estar enxergando em nós com mais amplitude. Eu fiquei meio confuso, mas eu acho que foi mais ou menos isso que eu entendi. Algumas coisas da sua fala eu vou usar para aproveitar e esclarecer os conceitos, né? Então, enquanto estamos aprendendo a fazer isso, é sempre. Não tem um enquanto aprendi e tal. Então, essa máscara a gente vai passando camada em camada e ela vai fazendo. E não é, e quando algo que o outro faz nos afeta, ele é mais categórico. Não é que pode ser que tenha alguma. Se pegou, bateu, toma que é teu. Então, assim, tem alguma coisa. O que é que a gente precisa estudar. E ele faz esse alerta. Então, se a gente encara nós mesmos com honestidade, mesmo que o outro venha, não entra, não conecta. O outro acusa de algo, mas você fala, meu, a única pessoa está vendo isso, né? Assim, eu sei, eu senti o que a pessoa quer dizer, não é que eu ignorei, não é que eu me retirei. Eu li, eu ouvi. Isso tem um conteúdo emocional? Não tem. Tem um conteúdo meu? Tem. Ah, então é isso, e aí eu posso reagir. Agora, o que eu acho uma chave desse slide, além do que você falou, é que ele põe no final assim, ó. A gente constrói a defesa para isso, para deixar de fora a dor provocada pela crueldade, hostilidade e mesquinharia dos outros. Só que ele é tão preciso nessa frase, porque assim, a gente tenta deixar de fora não os outros, a gente tenta deixar de fora a dor. E a dor já está dentro da gente. Então, não tem como deixar de fora. O máximo que a gente faz é colocar uma máscara no nosso comportamento, na nossa mente, para fugir dessa dor. E os outros vêm e nos ajudam, falam assim, foge não, a dor está aí. Eu estou sendo mesquinho para te ajudar, eu estou sendo cruel para te ajudar. E isso, até a gente começar a fazer o exercício de olhar para si, demora a entender, porque eu vejo o outro fazendo. E claro que, às vezes, você precisa fazer... Quando você trabalhou bem, você fala assim, olha, eu estou me sentindo mal com o jeito que você está me falando, estou achando cruel. E tudo bem. Mas se a gente não faz esse trabalho, às vezes a gente compra, entra e a gente pode avaliar. Então, vou ler aqui sobre abandonar as defesas. Olha a alegria do rapaz. Quando estas defesas são abandonadas, vocês podem se fundir com a vida, com as substâncias psíquicas dos outros, o que permite trocas do amor, as trocas da verdade. Esta verdade universal se manifesta em cada pessoa de uma maneira peculiar. Tal variedade dá um tempero especial à vida, sem perturbar a profunda paz interior. Cabe a vocês encontrar um modo de ser em que tenham defesas adequadas, não doentias, realistas e não irrealistas. Essa defesa realista e adequada para não serem negativamente afetados pelo mal dos outros é descobrir a totalidade do seu próprio mal. É a determinação diária e renovada em assim proceder. Os sinais estão sempre presentes. As indicações úteis que a vida oferece são gabaritos que vocês podem usar.
eles consistem nas suas reações ansiosas, zangadas e confusas. Então, aqui ele primeiro dá uma esperança, ó, dá para abandonar as defesas. Cada defesa que a gente abandona, a gente permite mais vínculo, mais trocas de amor, mais trocas de verdade. E aí a gente vai vivendo nesse ambiente. E aí a gente vai até, inclusive, opa, mas quando chega fulano é pior para mim, eu já me preparo, mas eu não fecho se não for necessário, ou fecho com consciência, essa pessoa não quero perto de mim, me faz mal. E aí você não está defendido, você está se cuidando. E o que ele traz, que é muito importante, os sinais estão presentes. E quais são os sinais? Não é um sinal lá do universo, da vida. São as nossas emoções, as nossas reações, na verdade. Quando eu reajo ansiosamente, reajo de forma zangada, de forma confusa, eu estou reagindo a algo que está dentro de mim. Ainda estou na defesa. Van, você pode ler? O estado de ventura. Um dia vivido em estado de ventura, quando vocês estão vivos e em contato profundo com o seu ser mais íntimo e, portanto, com todo o universo, emanando alegria e efetuando trocas realmente profundas e significativas com os outros, sem precisar erguer barreiras contra a vida interior e exterior. Um dia assim lhe permitirá saber que naquele dia vocês não se defendem contra nada. Mas também é possível que naquele dia vocês tenham tido a sorte de entrar na circunferência psíquica de uma consciência e energia espiritual forte, clara e livre. Não se depararão com nenhuma destrutividade inconsciente dos outros. Esse influxo negativo não é dirigido especificadamente contra vocês. Se a razão da felicidade for a segunda alternativa, vocês estão de fato seguros e livres? Não estão ainda num estado de dependência? Esse é profundo, esse talvez seja um dos slides mais profundos. O que ficou para você? Talvez viver esse estado é entender que mesmo que aconteça coisas externas, né, é muito do outro do que para si, né? Então, muitas vezes o que o outro expressa tem mais a ver com o outro do que para a gente, né? Então, e se você entende que isso é do outro, isso também te liberta. Então, é possível você viver num estado de ventura, entendendo que o que é do outro é do outro, né? Então, e que a gente não precisa trazer para a gente, né? A gente pode entender que ele está no processo dele. Exato. E isso é uma parte. E tem uma parte que ele dá esse incentivo. Dá para viver num estado de ventura. Dá para ter interações positivas com os outros. E se acontecer algum entrever, alguma coisa, você já vai se trabalhar, já vai ver, nossa, mas você consegue ver a realidade de forma mais clara e deixa isso fluir. Isso é possível. Agora, também ele inclui aqui, porque o Gui é muito preciso nessa hora, que ele fala assim, também você pode ter tido a sorte de passar um dia só em contato com pessoas legais, né? Isso já é uma criação positiva, mas se você está só com pessoas legais e estas pessoas não jogaram negatividade em você, e você está comemorando lá, um dia de ventura, você está realmente seguro e livre? Então, ele está chamando a atenção de que se você está num ambiente só de pessoas legais, aproveite, mas não é garantia de que você realmente está seguro e livre. Você vai ver isso quando você encarar a pessoa que te incomoda. Então, é esse lugar aí que a gente pode trabalhar também. Ele não deixa passar uma, assim, não dá para, né, você ficar plenamente assim de folga só porque está nos círculos corretos. Então, Walter, você pode ler esse quase último slide? A aventura é possível. Aqueles que seguirem este trabalho no caminho, que é tão difícil, mas tão verdadeiro, chegarão a este estado de segurança, de ventura e de paz. Estado que não tem defesas, que é aberto, que flui.
O caminho é difícil porque não dá margem à projeção e fuga, por mais que se tente. Alguns ficam pelas beiras do caminho porque, nesta encarnação, ainda não estão prontos para encararem a si mesmos totalmente e preferem a opção de culpar os outros. Mas aqueles de vocês que me seguirem até o fim encontrarão inevitavelmente a verdade do ser. O que fica para você? Eu fico meio babão, entendeu? Não, falando exatamente que esse estado de ventura é um estado possível, que depende exatamente do encontro dessa verdade de si mesmo, né, consigo mesmo, né, sem as defesas, sem a necessidade de defesa, né, e que o caminho é difícil porque quando a gente foge de nós mesmos, a gente está negando nós próprios, né, e isso causa sofrimento, né, e ele cita as pessoas que exatamente não enfrentam esse si próprio, né? E preferem culpar os outros, né? Então, que se seguirmos esse caminho do enfrentamento da nossa verdade, que inevitavelmente encontraremos a verdade do ser, do nosso ser. Né? Muito bom. E aí, além disso que você falou, que é o caminho, é tudo que a gente veio falando, ele nos convida também a muita tranquilidade em relação a quem não quer. Porque ele Sim, fala assim, alguns ficam pelas beiras do caminho, porque nessa encarnação não é para ele. Então, tem uma imagem muito boa do guia que explica muito assim as pessoas em níveis diferentes de consciência. Então, por exemplo, se a pessoa tem potencial para desenvolver a consciência, a expansão de consciência até aqui, e ela está aqui, né, tem uma distância. Agora, se uma pessoa tem um nível de consciência até aqui e está aqui, no mesmo nível que a outra, essa aqui está muito mais feliz, porque ela está mais perto, mesmo que ela nunca vai chegar aqui, ela pode estar até um pouco mais baixo que a outra, mas ela está feliz. Eu estou pertinho do meu potencial. Então, isso é outra chave que ele deixa, não nessa palestra, mas em outras, a gente sempre olhar para a gente, até onde eu quero ir de potência, de potencial, onde eu já estou e o que eu quero fazer. Porque quanto mais você se aproxima disso, mais feliz, de fato, mais perto você está dessa aventura. Ok? Bom, então eu gostaria de fazer nosso fechamento para a gente ver os principais aprendizados. Pode ser? né? Então vamos fechar um pouco os olhos novamente. Voltar lá para aquela posição onde a gente começou essa aula, posição da prece, da meditação, com os pés no chão, lembrando das pessoas que você ama, que amam você, lembrando do seu anjo da guarda, da egrégora do perto, do guia, relaxando profundamente. Nesse estado, vá silenciando um pouco seu ser, vá pedindo a energia espiritual desse campo, que penetre nos seus núcleos mais profundos de inconsciência, de ocultação da verdade, de destrutividade, permitindo que, além de todo o conteúdo teórico, todos os conceitos dessa aula, esse campo também propicie a purificação mais profunda, inconsciente. E eu ficarei um minuto em silêncio para que vocês se abram para essa possibilidade.
E nesse estado de olhos fechados, vá deixando que as últimas palavras do dia nessa palestra cheguem até vocês e penetrem profundamente. Estas não são promessas vazias, não são ideais distantes. São promessas que a vida faz e mantém para aqueles que usam a chave da vida nesse plano da existência. Quanto mais vocês a usarem, menos necessidade terão de se defenderem contra a dor e, portanto, contra a aventura da vida, a dádiva da vida que flui para vocês sempre. E nesse estado, eu convido você a se perguntar: qual foi o principal aprendizado desta aula? E quando você tiver esse principal aprendizado, pode abrir os olhos e anotar. E, enquanto isso, eu agradeço a toda a espiritualidade presente. Oro por cada um que assistiu aqui online ou que vai ver gravado, para que cada um receba o melhor da vida. Alguém quer compartilhar o principal aprendizado? Não? Sim? Van? Walter? É que eu estava deixando as damas primeiro, se Vanessa quiser. Pode ser. Para mim ficou essa parte de entender o que é do outro e entender o processo individual de cada um. E entender que eu também estou no meu processo e que faz parte também, assim, lidar com tudo, né? Tanto as coisas boas, mas também o lado que precisa ser acolhido, principalmente, né? Nosso lado mais negativo. Walter? Primeiramente, independente das suas colocações, é que as colocações de Vanessa me enriquecem muito. E depois o que ficou dessa aula para mim é exatamente a importância de estar mais aberto ainda, de saber ouvir mais os meus sentimentos, né? Saber ouvir mais as pessoas, ouvir a mim mesmo. Então, acho que é basicamente isso. Tá bom, agora vamos ter que ver o que vai acontecer, porque o marido dela é bravo, hein? Cuidado, vai ficar gravado aqui. Brincadeira. Eu sou o marido dela e... Elogio de colega. Mas Exato, seu exato. marido? Você... E aí, que bom, Walter, que ficou tudo isso para você. E a ideia do grupo é essa, né? A ideia de poder fazer em grupo é essas trocas. Com certeza, a percepção de cada um enriquece a do outro, sim. Então, que bom. Obrigado aí pela presença. Vou falar a aula que vai ser semana que vem, é a nova era e a nova consciência, da palestra 223. E com isso, eu encerro aqui. Quem quiser se inscrever no canal, marcar as notificações, não esqueça. Semana que vem, segunda-feira, 13h, estaremos aqui novamente. Tá bom? Um Legal. grande abraço para todos. Até semana que vem. Obrigado a vocês. Obrigado. Boa semana.